Então vamos lá, continuando então, estamos lendo os incisos do artigo 5º, estamos falando de algumas questões aí aleatórias previstas na Constituição, que diz respeito a questões penais, né, a questões processuais penais. Vamos lá então? Olha só, o nosso inciso que a gente parou, ele diz sobre a restrição da publicidade em questões ligadas ao processo. Então vamos dar uma lidinha ali comigo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Bom, nós concluímos o quê? Que só haverá restrição à publicidade nesses casos. Portanto, qual é a regra para os atos processuais? A regra é que são todos públicos, ou seja, todos temos acesso aos atos processuais. Agora, quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, aí o juiz ou automaticamente, dependendo do tema, por exemplo, se for um divórcio, se for questões de família, investigação de paternidade, aí automaticamente já é decretado o sigilo, né? Sigilo processual, ou seja, quando é decretado o sigilo processual, somente as partes e os advogados é que têm acesso aos autos, ao processo, né? Às folhas do processo, que a gente chama aos autos. Então, nesse caso, quando a lei manda, já é automático. Mas existem outros casos que o próprio juiz se vê diante de uma necessidade de resguardar a defesa, a intimidade, né, daquela pessoa. Então, foi inclusive o que aconteceu com o processo dos Nardoni, né, no caso da Isabela e tudo mais. O juiz, diante de todo o alvoroço da mídia, de todo aquilo que ficou em cima do processo, né, todo mundo falava sobre isso, o processo não ficava no cartório, né, a todo momento tinha alguém folheando aquele processo. Aí o juiz decidiu por bem decretar o sigilo processual. No caso de homicídio, é sigilo? Não. No caso de homicídio, vem a regra, que é que ele seja público, mas em razão de todo o alarde que aconteceu naquele processo, o juiz, para defender a intimidade e o próprio interesse social, por conta da própria condenação ou não do casal, enfim, decidiu pela decretação do sigilo. Então, é plenamente possível, certo? Mas se lembrem que, fora as exceções legais ou que o juiz decreta, todos os atos processuais são públicos, então todos temos acesso a qualquer tipo de processo. Tudo bem? Muito bom. Continuando. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Olha, a prisão só pode acontecer de duas formas. A prisão de uma pessoa só pode acontecer de duas formas. Ou em flagrante, quando a polícia ou alguém do povo, porque todos, né, temos o direito de dar a voz de prisão, então todos podemos, então, dar a voz de prisão e a polícia deve prender aquele que está praticando um ato criminoso, flagrante. Então, no caso de flagrante, haverá prisão. Ou, se não for flagrante, aí somente depois de uma ordem assinada, escrita, fundamentada, motivada por quem? Pelo juiz, pela autoridade judiciária. Cuidado! Nesse caso, o delegado não é autoridade judiciária, quer dizer, em nenhum caso, né? Em nenhum caso. Delegado não é autoridade judiciária, promotor não é autoridade judiciária, policial algum é autoridade judiciária. A única pessoa que é autoridade judiciária é um juiz ou um desembargador, certo? Ou um ministro, certo? Eles são autoridades judiciárias. Então, aí temos, em primeira instância, o juiz. Quando você entra com o processo pela primeira vez, quem julga o seu processo? A autoridade judiciária de primeira instância, que tem o nome de juiz de direito. Nos tribunais, a gente tem Tribunal de Justiça,
Tribunal Regional Federal, enfim, tribunal. Quem trabalha no tribunal é um juiz que teve uma promoção, e aí o nome dele muda, passa a se chamar desembargador, mas ele era juiz que sofreu uma promoção, portanto desembargador. E nos tribunais superiores, que vão chegando cada vez mais lá em cima na questão de hierarquia judiciária, aí nós temos os ministros. Cuidado, que não é ministro de Estado, hein? Não é ministro de Estado que eu estou falando. Eu estou falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, enfim, dentro do Judiciário. Então, esses ministros do Poder Judiciário podem também assinar um pedido de prisão, tá? Somente esses. Então, delegado está fora, promotor de justiça está fora. Tudo bem? Então, flagrante e por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. E aí, tem uma exceção que eu acho difícil cair na prova, mas vamos lá. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, essa exceção que vocês estão vendo aí no final do inciso são questões ligadas a crimes militares. Então, por isso eu acho difícil cair na prova. Mas saibam, então, que questões ligadas à hierarquia militar, a processo disciplinar militar, estarão previstos em lei, claro, no Código Penal Militar e no Código Processual ali, ligados a ele, porque eles têm uma justiça própria, tudo bem? Então aí nesses casos não haverá o respeito, não precisa haver esse respeito que a gente disse. Tudo bem? Muito bom. Continuando ali, próximo inciso, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, essa fase aqui, logo depois da prisão, se chama fase das comunicações. Então, é obrigado, pela própria Constituição, iniciar a comunicação. Então, comunica o juiz, comunica a pessoa que o preso quiser, que pode ser, tá? Pode ser a família, mas não necessariamente. Não necessariamente a família, pode ser uma outra pessoa que ele queira comunicar. Então, comunica o juiz e isso é obrigatório, a comunicação do juiz é obrigatória. Agora, a comunicação da família depende de quem que o preso queira comunicar. Então, comunica o juiz, comunica a pessoa que ele quiser e aí foi dada a oportunidade de comunicação. E na prática a gente tem mais um que eu vou falar, mas só por desencargo de consciência, que eu acho difícil cair na prova, mas a gente tem que comunicar também a defensoria pública ou o advogado por ele escolhido, certo? Muito bom. Continuando ali, o próximo inciso fala sobre o direito de permanecer calado, famoso direito de não fazer prova contra si mesmo. Dá uma olhadinha ali comigo. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Muita atenção, gente. Coloquei aí para vocês direito ao silêncio e direito de não fazer prova contra si mesmo. No direito moderno, diante dessas novas regras, novas nem tanto, né, desde 1988, mas diante dessas regras constitucionais de proteção ao indivíduo, não é possível você presumir aquela famosa frase que a gente escuta de uns e outros aí, de quem cala, consente. No direito não existe isso. Quem cala, consente? Não. No direito, quem cala, fica calado. Só isso. Não há consequência alguma para o ato de permanecer calado. Ah, ele não quer responder porque ele está escondendo. Ah, ele não quer responder porque ele sabe que ele vai ser preso. Não. Não haverá, grifem isso, escrevam. Não haverá consequência jurídica alguma para o ato de permanecer calado. Tudo bem? Não há presunção de nada, mesmo porque a presunção é do quê? Como é que chama a presunção que vivemos no âmbito penal? Presunção de
inocência, na dúvida absolve. Então aqui, se nós presumimos que ele é inocente, o fato de ele permanecer calado não é nada, ele continua inocente, certo? Muito bom. Aí eu marquei, dá uma olhadinha ali no slide comigo, direito ao silêncio, de não fazer prova contra si mesmo, e a expressão em latim, nemo tenetur se detegere. Então, infelizmente caiu na prova, né? O que significa essa expressão em latim? Caiu numas provas em 2013 agora, recente, né? Tem aí, deve ter uns 8 meses a prova. Muito bom. Essa expressão em latim significa direito ao silêncio, direito de não fazer prova contra si mesmo. E por que está na moda e por que caiu na prova? Por aquela questão que vocês devem se lembrar muito bem do teste do bafômetro, né? Ah, você não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. É verdade. Por quê? Porque você não tem que fazer prova contra si mesmo. Ninguém pode te obrigar à autoincriminação. Esse é o princípio, portanto, de não fazer prova contra si mesmo, que repercute no direito ao silêncio. Então, quando você se recusa a fazer o teste do bafômetro, você permanece em silêncio. Você não está fazendo prova contra si mesmo, certo? Atualmente houve mudança legislativa e atualmente a gente não precisa mais do mínimo para condenar alguém por embriaguez no volante. Certo? Já não tem mais aquele mínimo que tinha antigamente. Então, fazer ou não fazer o bafômetro hoje não quer dizer muita coisa, tá? Quer dizer para questões mais graves. Mas, enfim, hoje em dia é possível o policial identificar alguém embriagado, mesmo sem o bafômetro. Então, por outros sinais, né? Ele pode pedir alguns outros sinais, ou mesmo o odor, né, da pessoa, enfim. Tem outros caminhos agora, mas você nunca será obrigado a tirar sangue, nunca será obrigado a soprar o bafômetro, você não precisa fazer nada, praticar nenhum ato que possa te prejudicar, inclusive falar. Se você pode não fazer o bafômetro, se você se nega a tirar sangue, você também não fala. Então você pode praticar atos omissivos, você deixa de fazer para não se incriminar. Por isso que acabou repercutindo nas provas, porque a gente tinha muita discussão. Hoje em dia já está pacificado o assunto, ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Tudo bem? Tranquilo? Então deixem essa frase em latim aí escrita em algum lugar, porque é interessante, pode ser que ainda repercuta nas provas daqui para frente. Tudo bem? Muito bom! Continuando então com a leitura dos incisos, temos ali o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Não tem muito segredo, tá? É o que pode, não tem pegadinha aqui. Se cair, vai cair a literalidade do inciso. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aí eu coloquei entre parênteses habeas corpus. Por que habeas corpus? Porque a gente vai ver que existe um remédio constitucional que garante isso que está escrito nesse inciso. Então, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Se houver prisão ilegal, a própria pessoa ou o seu representante pode impetrar habeas corpus para o relaxamento da prisão, tá? Vai pedir para o juiz, olha, me solta porque essa prisão é ilegal. Mas a gente vai falar sobre habeas corpus já já, mas saibam que esse é o fundamento constitucional do habeas corpus. E ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. Então, é com ou sem fiança. Então, aí nós temos a possibilidade de, mesmo depois de preso, mesmo depois de um flagrante, você ter a possibilidade de pagar uma fiança ou, caso você cumpra os requisitos previstos na lei, você pode sair em liberdade, aguardar o processo em liberdade. Certo? Muito bom. No próximo inciso, temos que não haverá
prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Gente, cuidado com esse inciso, muito cuidado. Por quê? Porque ele já não vale mais na sua literalidade. Ninguém alterou a Constituição ainda, ninguém alterou, tá? Ele continua na Constituição, eu não estou trazendo um inciso desatualizado para vocês. Se você pegar uma Constituição hoje atualizada, você vai ver que é previsto, está escrito exatamente assim nesse inciso. Agora, eu te pergunto, alguém pode ser preso por ser depositário infiel? Volta ali no inciso. Olha o finalzinho do inciso. Ninguém não pode ter prisão civil, salvo a do devedor de alimentos, e no finalzinho, e do depositário infiel. Será que esse depositário infiel que vocês estão vendo aí pode ser preso? Não pode mais, não pode mais, e aí eu já vou explicar o porquê. Então, prisão civil. O que é a prisão civil? É a prisão por dívida. Não é uma prisão criminosa, porque você cometeu um crime. Essa é a diferença. A prisão criminal é aquela decorrente de crime, de prática de crime. A prisão civil, ela é decorrente de dívida, de dinheiro. Você deveu para alguém. No Brasil, nós tínhamos 2 prisões civis por dívida, né? 2 prisões civis. A do depositário infiel, que não vale mais, e a do devedor de alimentos. A do devedor de alimentos está plenamente aplicável, não pagou pensão, vai para a prisão mesmo. Agora, cuidado, que mesmo nessa, não é qualquer tipo de dívida alimentícia que vai para a cadeia. Por quê? Se o sujeito perde o emprego, se ele não pode mais arcar com X, por quê? Porque ele não ganha mais X, ele ganha menos. Nesses casos, ele deixou de pagar a pensão porque ele quis? Ou foi involuntário? Foi involuntário. Se o não pagamento é decorrente de involuntariedade, o cara não tem, ou o cara ou a mulher, né? Porque atualmente pensão alimentícia também é devida contra a mulher, a favor do homem, tanto faz. Então, o indivíduo não tem dinheiro para pagar a pensão porque ele perdeu o emprego ou porque ele está ganhando menos, ele vai e comunica o juiz. O juiz vai mandar prender? Nunca, nunca. Porque essa dívida, ela deixa de ser voluntária, que é um dos requisitos que a gente leu aqui, para ser voluntária. Então, olha lá de novo no inciso. Salvo a do responsável pelo inadimplemento, ou seja, pela dívida voluntária e inexcusável, ou seja, indesculpável de obrigação alimentícia. Então, quais são os requisitos para manter alguém preso por dívida alimentícia? Inexcusável, ou seja, indesculpável e voluntariedade. Tudo bem? Então, guardem aí que não é qualquer devedor de alimentos que vai para a cadeia, certo? Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho do depositário infiel. Bom, tudo começou quando se discutia a possibilidade de prisão do depositário infiel depois do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. O Brasil assinou o pacto em 1992, ele começou a valer aqui no Brasil em 1992. Muito bem. Ficou muito tempo, né? Nós discutimos durante muito tempo na justiça qual era o peso desse tratado. Por quê? Porque esse tratado, esse Pacto Internacional de São José da Costa Rica, ele dizia no seu texto assim: não é possível a prisão civil por dívida salvo do devedor de alimentos. Ou seja, o que o pacto fez? Ele retirou a possibilidade de existir a figura do depositário infiel preso. Ele retirou. Então, o pacto em 1992 demonstrou para o Brasil, trouxe para o Brasil a proibição da prisão por ser depositário infiel. Ele só manteve a do devedor de alimentos. Tudo bem? Estão me acompanhando? O Pacto de 1992, o Tratado Internacional de 1992,
proíbe, portanto, a prisão do depositário infiel. Muito bom. Agora, a questão é, a Constituição mantém, porque o que a gente leu no inciso continua válido. Então, de um lado nós temos o pacto que proíbe, de outro lado nós temos a Constituição que permite. E aí o Supremo Tribunal Federal, discutindo essa questão, ele trouxe duas consequências, né? Ele editou a súmula vinculante número 25, e aí eu vou pedir para vocês guardarem, né, o número 25, súmula vinculante número 25, porque muitas vezes cai na prova, assim, do que se trata a súmula vinculante número 25, editada pelo Supremo Tribunal Federal no dia tal, e aí eles vão elencar uma série de assuntos. Então essa súmula 25, como ficou muito conhecido, não é raro eles perguntarem assim, ou seja, você tem que saber que a súmula 25 tratou do quê? Da proibição de prisão por dívida do depositário infiel. Então, a súmula 25 do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 25, proíbe a prisão por dívida do depositário infiel em qualquer modalidade, seja depositário judicial, seja alienação fiduciária, certo? Então, não é mais possível prender o depositário infiel em razão da súmula número 25, certo? Agora, qual é a outra consequência que veio de tudo isso? Essa, sem sombra de dúvida, é a mais importante, é aquela que é mais cobrada na prova, tá? Mas se seu examinador tiver de mau humor no dia que fizer a prova, pode ser que ele venha com essa segunda consequência aqui e vocês não vão ficar desprevenidos, já vão saber do que ele está falando. No meio dessa discussão toda, no meio dos processos, no meio do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, quando editou essa súmula 25, ele disse o seguinte, olha, tratados internacionais, que é o caso do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Então, tratados internacionais de direitos humanos que entraram no Brasil antes de 2004 detêm força de supralegalidade. Então, no meio das discussões, o Supremo Tribunal Federal disse o quê? Tratados internacionais de direitos humanos que entraram em vigor no Brasil antes de 2004 detêm força de supralegalidade. Força de supralegalidade, força supralegal é o quê? Ó, supralegal, acima da lei, acima do legal. Então, como que é? Onde ele está? Onde está esse tratado? Onde está esse pacto? Onde está esse tratado de direitos humanos antes de 2004? Ele está abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição. Portanto, ele não tem força de alterar a Constituição. E ele está acima das leis infraconstitucionais. Ele está acima das leis infraconstitucionais. E aí sim ele tem o poder de alterar a lei infraconstitucional. Então vamos ver? Tratado Internacional de Direitos Humanos que entraram em vigor antes de 2004 não conseguem alterar a Constituição. Não consegue. Por quê? Porque eles estão abaixo dela e hierarquicamente inferior à Constituição. Então eles não têm força para isso. Certo? Agora prestem atenção. Se ele está acima da lei, o que ele vai fazer com a lei que está abaixo dele? Se ele está falando X e a lei está falando Y, essa lei é hierarquicamente inferior a ele. O que vai acontecer com o Y da lei? Vai sair, deixa de existir. Foi o que o Pacto Internacional de São José da Costa Rica fez. Depois do pronunciamento do Supremo, dando essa hierarquia para esse tratado,
ele pegou todas as leis infraconstitucionais, não a Constituição, ele não alterou a Constituição. Eu vou repetir, ele não alterou a Constituição. Não alterou, ele não tem força para isso. Mas ele alterou e ele revogou todas as leis infraconstitucionais. Ele revogou todas as leis que estão abaixo dele. E aí hoje eu vou perguntar para você assim, ó. O que é ser depositário infiel? Eu sei que vocês estavam todos me perguntando isso. Eu sei, eu estou sentindo. Todos perguntam. Sabe o que eu vou responder para vocês? Não sei. Não sei por quê. Porque a lei que me dizia o que era ser depositário infiel, na verdade, o que a lei me dizia sobre a prisão do depositário infiel, não existe mais. Por quê? Por que a lei que mandava prender o depositário infiel não existe mais? Porque o pacto excluiu. Porque o pacto alterou. Porque o pacto modificou essa lei. Então, atualmente, eu não tenho mais como prender o depositário infiel, mesmo a Constituição Federal prevendo. Tá dando para entender? Mesmo a Constituição Federal prevendo a prisão do depositário infiel, eu não sei como prender o depositário infiel, por quê? Porque falta a lei infraconstitucional. A lei infraconstitucional que me dizia qual era o procedimento, qual era o devido processo legal, qual era a ampla defesa, qual era o contraditório para mandar prender o depositário infiel, não existe mais. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. A Constituição não foi alterada. A gente vai ler de novo o inciso daqui a pouquinho para a gente terminar. Então nós vamos ler o inciso de novo e do jeito que vocês leram, continuam na Constituição. Então a Constituição não foi alterada. Existe prisão civil por depositário infiel na Constituição? Sim. Sim, existe, está lá. Agora, alguém pode ser preso por ser depositário infiel? Não pode, não pode. Não haverá prisão civil por conta da súmula vinculante número 25, porque o Supremo decretou. E junto com essa súmula 25, que o Supremo proíbe a prisão, ele também disse o quê? Que tratados internacionais de direitos humanos antes de 2004, e frisem a expressão antes de 2004, que mais para frente a gente vai precisar dessa informação, eles detêm força de supralegalidade. Então, desse inciso, a gente tem que concluir essas três coisas. Tudo bem? Tranquilo? Gente, essa é uma matéria muito cheia de detalhes, então ficou com dúvida, volta aí, retorna, assiste essa parte da aula novamente, porque é muito importante o entendimento dessa, né? Porque muitas vezes não vai adiantar decorar, vocês têm que entender tudo isso que eu expliquei. Tudo bem? Tranquilos? Ótimo, então. Vamos dar a última lidinha e a gente encerra a aula. Olha lá. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Aí escrevi para vocês o Pacto São José da Costa Rica, que vocês já sabem que tem força supralegal, e a súmula vinculante número 25, que trata da proibição da prisão do depositário infiel. Tudo bem? Muito bom, nos vemos daqui a pouco. Um abraço, até já.